Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais um vídeo para a rúbrica das dicas e sugestões e utilidades, desta vez formas de jogar jogos de tabuleiro, destes modernos, poupando dinheiro ou não gastando dinheiro mesmo de facto. Queria salientar que esta foi uma ideia do André Cristiano, que é um dos seguidores aqui do canal do YouTube, uma pessoa com quem eu tive o prazer de já estar pessoalmente, que acabou por começar a frequentar também os encontros dos Board Gamers de Leiria. Joguei já alguns jogos com ele e foi ele que me ensinou a jogar Hansa Teutónica, um tutorial e análise que há de sair em breve. E por isso queria agradecer a ideia que ele me deu. Muitas pessoas aqui que vão seguindo o canal vão-me dando ideias nos comentários e interações, e é fantástico ir fazendo isto, e é realmente uma das riquezas do hobby. E já conheci tantas pessoas e pessoas interessantes que me ensinaram também tanto, e eu acho que isto é sempre de salientar e agradecer todo o vosso apoio e interação. Então vamos começar. Eu então elenquei aqui, seguindo aqui as sugestões do André, alguns tópicos que nos podem fazer ou não gastar, ou gastar mesmo, ou até poupar algum dinheiro neste hobby dos jogos de tabuleiro, que pode ser bastante dispendioso. Sendo bastante dispendioso, e pode mesmo assustar os novatos quando nós dizemos que alguns destes jogos custam 30, 40, 50, 100, 200 euros, e como temos por vezes às vezes centenas deles, isto passa a meter medo. Mas por vezes isto também é uma ilusão, porque há muitas formas de não gastar esse dinheiro todo, de gastar muito menos, e de ter aqui um hobby mais sustentável do ponto de vista económico para quem gasta. Então vamos passar para algumas dicas. Vamos começar por aquelas que custam menos dinheiro. Então, uma das formas de jogar este tipo de jogos é participar em encontros públicos. Existem muitos pelo país, são praticamente todos gratuitos, não me lembro de algum, sem ser as convenções, obviamente, que sejam pagos, penso que são todos gratuitos, portanto, existem imensos pelo país todo. Eu depois provavelmente vou pôr aqui algumas ligações a alguns deles. Eu penso que existe até um apanhado nacional onde se fazem este tipo de coisas, e podem ir a estes encontros, jogar gratuitamente, ainda por cima ter pessoas que vos ensinam a jogar os jogos, o que é uma coisa fantástica. Mas, por exemplo, se forem a um board game café ou assim, não se esqueçam que devem consumir, porque apesar de não pagarem o jogo, estão a usar um espaço que tem de ser economicamente sustentável, portanto contribuam de alguma forma. Outra possibilidade para não gastar dinheiro é fazer empréstimos ou alugueres gratuitos de jogos. Existem alguns projetos que cobram por isto, mas também existem alguns gratuitos. Eu sei que neste momento está a funcionar na Cidade Curiosa, na Ludoteca da Estufa em Braga, o empréstimo de jogos. Penso que tem tido bastante sucesso, portanto, se forem da zona têm esta possibilidade, mas eu sei que outras bibliotecas pelo país também fazem alguns destes empréstimos, tal como emprestam livros, filmes e afins, também emprestam alguns jogos quando os têm. Portanto, seria algo também até a reforçarmos no futuro. Portanto, se pesquisarem, também podem ter estes empréstimos de jogos através de ludotecas públicas ou bibliotecas públicas que tenham jogos. Depois também podem jogar bastantes destes jogos online, quer seja em plataformas como o Board Game Arena, em que o jogo já está implementado de uma forma digital e está automatizado. Basicamente o jogo força-vos a seguir as regras e afins, ou então em jogar em plataformas como o Tabletopia ou o Tabletop Simulator, que esse já é pago e tem que o adquirir através do Steam, mas também fica bastante em conta, tendo em conta os custos que um jogo pode ter. Também nestas vertentes digitais, por vezes, ou muitas vezes, vão surgindo jogos gratuitos, livres, para apps, para telemóveis e afins. Por exemplo, o caso do meu Suburbia foi assim, foi gratuito, e eu tenho a versão digital para o meu smartphone do Suburbia que foi gratuito. De tempos a tempos aparecem este tipo de coisas, portanto basta estarem atentos. Ainda no domínio do online, nós podemos fazer uma coisa, ou aderir a uma coisa que são chamadas as versões print and play. O que é isto? São versões em que nós podemos imprimir e jogar. Muitas são gratuitas, existem imensos links online. Eu vou pôr aqui alguns dos links depois nas descrições para vocês poderem seguir. E existe dentro do print and play diversas coisas, quer seja jogos completos, alguns que não têm direitos comerciais e que os autores libertam para as pessoas poderem jogar. Lembro-me do caso do Adamastor do Orlando Sá, e normalmente estes jogos estão disponíveis, por exemplo, no Board Game Geek ou diretamente em websites dos autores ou das editoras, mas depois também existem muitas versões
print and play neste momento de expansões ou de adições, e muito na voga os modos solitários das versões print and play. Existem imensos. Eu lembro-me do que imprimi, por exemplo, para o Abomination. O modo solo era uma folha que se imprimia e estávamos prontos a jogar, e existe neste momento para tudo. Normalmente as editoras vão colocando estas versões nos seus próprios websites, portanto, se vocês tiverem um jogo específico que já o tenham, por exemplo, e queiram experimentar, por exemplo, uma nova versão com mais adições ao modo solo, se pesquisarem depois no sítio da editora, no site da internet da editora, ou então na página da Board Game Geek, vão encontrar então estas versões, algumas feitas até por fãs. Portanto, também é uma boa alternativa, e existem também jogos mesmo muito interessantes, completos, em versões print and play, que o que tem que fazer é arranjar um sítio onde possam imprimir com qualidade e barato, que existe também um pouco por aí em todo lado, e depois tem as versões destes jogos. O ideal é terem também depois sleeves, as saquetazinhas de plástico para porem as cartas, para protegerem caso não consigam uma impressão de muito boa qualidade, com boa espessura de frente e verso. Mas eu uso sempre os sleeves neste tipo de casos. Outras possibilidades é comprar jogos usados. Eu compro vários também, e agora nós podemos comprar os jogos usados em vários locais. Se vocês forem ao Board Game Geek, quando entram num determinado jogo, estão lá os jogos usados à venda um pouco por todo o mundo, e normalmente quando nós depois pesquisamos por países próximos de Portugal, nós conseguimos comprar esses jogos com os portos de envio mais baratos, porque normalmente os vendedores colocam lá o preço sem os portos de envio, sem as despesas de envio, e depois pode modificar, mas muitas vezes encontrei jogos difíceis de encontrar a preços muito bons de alguém que está a querer vender. Depois temos também vendas de usados, por exemplo, no website português Abre o Jogo, que foi durante muito tempo, antes do advento das redes sociais ou de serem tão importantes na nossa vida, era um dos principais locais de interação da comunidade de gamers. Existem lá muitas listas de venda de usados. Depois também existem, por exemplo, grupos de Facebook especificamente dedicados à venda de usados, tal como alguns grupos do WhatsApp, em que nós podemos colocar os nossos jogos à venda e comprar outros jogos a preços muito simpáticos. E se vocês forem dos locais onde as pessoas estão a vender, nem sequer têm de pagar os custos de envio, ou às vezes é fácil alguém trazer e levar e deixar, e os preços ficam muito em conta. Dentro desta gama de usados também existe uma coisa que são os Mad Trades, e que são os leilões. Normalmente não acontecem tanto em Portugal, mas mesmo aqueles que acontecem em Portugal são abertos ao estrangeiro. Normalmente são partilhados no Abre o Jogo, mas são também têm muito destaque no Board Game Geek. Se vocês pesquisarem por isso, vão encontrar, e por vezes conseguem coisas muito baratas. Por exemplo, na Mad Trade que aconteceu em Essen, eu não fui a Essen, mas tenho amigos próximos que foram, eu precisava de comprar 504, os jogos do Friedman Freeze, que alguns podiam estar à venda a 100 e tal euros, e eu consegui comprar 3, salvo erro, a 30 euros cada um, que foi útil para os meus projetos. Portanto, lá está, muita poupança no preço de um jogo. Outra coisa surpreendente também, que existem ofertas imensas de jogos em prémios de distribuição, chamados os giveaway. Normalmente quando sai um jogo novo, as editoras estão sempre a lançar como técnicas de marketing a oferta desses jogos. Normalmente o que vocês têm de fazer é ir lá à publicação, partilhar, divulgar, identificar pessoas, e muitos deles entregam para o mundo todo. Portanto, também é uma forma de ganhar alguns jogos, mas claro que ficam com essa tralha e essa publicidade toda nas vossas redes sociais. Agora é uma questão de se quererem aderir a isso ou não, e normalmente existem boas possibilidades até de ganharem alguns jogos de vez em quando. Entramos agora nas lojas. E, ok, vamos gastar dinheiro, mas podemos gastar menos dinheiro. Nas lojas há promoções constantes. Se vocês estiverem atentos às principais lojas, eu já fiz vídeos com recomendações de lojas e vou fazer um outro em breve com mais lojas. Normalmente as lojas têm sempre promoções a decorrer, para além dos saldos e das ofertas especiais. Portanto, vocês podem aproveitar esses saldos. Às vezes consegue-se comprar jogos a metade do preço. Tal como, por exemplo, se tiverem acesso às grandes superfícies, por exemplo, aos Continentes e Modelos e aos Pingos Doces, e a FNAC também faz isto, e ao Corte Inglês, por vezes tem promoções enormes. Principalmente o Pingo Doce e o Continente, por vezes estão jogos a 50% de desconto. Claro que muitos dos jogos não são grande coisa, mas isto interessa especialmente porque nestas grandes superfícies nós já encontramos, por exemplo, jogos da Devir, jogos da Pitágoras, jogos da Mebo, e esses valem a pena. Portanto, se conseguirem 50% de desconto nesses, é de aproveitar. Mas, então, dos outros jogos, todas as lojas têm sempre algumas promoções e vocês podem estar atentos a isso. Uma
vantagem aqui que nós temos também é que muitos jogos não têm dependência de língua. O que é isto? Independentemente do jogo estar em alemão ou noutra coisa qualquer, se o jogo não tem nada escrito na língua, nas peças, para além das regras, nós podemos jogá-lo na mesma e as regras podemos imprimi-las do Board Game Geek gratuitamente. Ou seja, por vezes existe diferença de preço substancial entre as várias línguas e versões do mesmo jogo. Por isso é que por vezes, por exemplo, comprar jogos em França, que é algo que está relativamente perto, ou em Espanha, especialmente em Espanha, que os custos de transporte são muito mais reduzidos nas lojas de Espanha, nós conseguimos reduções de preços muito grandes e isto também é uma boa forma de ter aqui algum desconto. Isto é complementado com, por exemplo, motores de pesquisa e de comparadores de preços. E nós temos os que, existem vários, mas aqueles que nos são mais úteis, porque consideram principalmente as lojas de Portugal, de Espanha e de França, e às vezes vão até outras, é, por exemplo, o que eu já falei, o Moeda Cubos e o Ludonautas. Eu vou pôr também aqui os links, vocês podem comparar e seguir. Outra coisa que também podem ver é, por exemplo, quando compram na Amazon, a Amazon vai fazendo descontos sempre, regularmente. E por vezes, nós comprando na Amazon de Espanha, temos os descontos dos transportes. Mas já me aconteceu, por exemplo, comprar na Amazon.com internacional ou na Alemanha, por exemplo, em que por vezes há promoções e mesmo os custos de transporte compensam o preço de um certo jogo. Claro, tem de ser caso a caso e depois depende daquilo que vocês estão a comprar. Outra coisa importante também que eu costumo fazer, quer dizer, fazia, porque agora com a pandemia não, as viagens são poucas ou nenhumas, é quando vamos a algum país, é comum, por mais absurdo que seja, e por mais que o nosso poder de compra seja muito inferior a outros países europeus, por exemplo, por vezes encontramos jogos mais baratos nos outros países. A principal dificuldade pode ser, então, como trazê-lo, porque provavelmente vamos só com a mala de mão ou qualquer coisa do género. O que eu costumo fazer é, se encontro um jogo que vale mesmo a pena, se o jogo não tiver insert, que são aqueles elementos modulados de plástico para colocar as peças, mando fora e desmonto o jogo todo, retiro o cartão todo, dobro e ponho aquilo dentro da mala, ponho a roupa lá dentro e o jogo é quase como se não ocupasse espaço dentro da mala. Já comprei vários jogos assim, lembro-me, por exemplo, de um comprei que foi o First Class, comprei em Bucareste, não tinha mala, mas consegui pegar no jogo, desmontá-lo, colocá-lo, roupa lá dentro e tal, foi bem encaixado na mala, não passou do peso e consegui trazer o jogo que estava difícil de encontrar na altura a um preço muito bom. E isto já fiz também muitas vezes em França, onde vou com mais regularidade. Isto também é uma forma de eventualmente pouparmos dinheiro e pouparmos dinheiro em portos, porque não precisamos pagar os portos, porque já temos direito à nossa mala eventualmente. E assim, de um modo reduzido, foram algumas das dicas, algumas sugestões do André, outras sugestões de coisas que eu também faço e conheço pessoas que vão fazendo, que vos podem ajudar a poupar algum dinheiro em jogos de tabuleiro, tendo acesso então aos jogos e podendo jogar os jogos para vosso entretenimento e para vosso desfrute, ou então até para coisas mais sérias, o que vocês queiram. E ficam então aqui estas sugestões, espero que tenham sido úteis. Então vá, Deus!